doutor Pessoa, que vai nos falar sobre o Evangelho de Jesus, pedis e obtereis. E o doutor Pessoa para assumir aqui a palavra. Nos nossos problemas, nas nossas aflições, nas nossas alegrias do dia a dia, a gente já está apto a pedir e obter. Mas toda vida que se pede, se obtém. Toda vida que se está com um problema, consegue-se uma resposta para aquele problema? A maioria das vezes, sim. Porém, passa despercebido por a gente. E aquilo que você pede, pedir. Pedir o quê? Primeira pergunta que a gente vai fazer. O que é que eu vou pedir? Aquilo que a gente pede deve ser coisas que nos elevem espiritualmente. Nós vamos pedir alegria para o nosso espírito. Nós vamos pedir cura para o nosso físico, mas para o nosso espírito, para que ele consiga suplantar os obstáculos dessa caminhada evolutiva. Não é pedir uma coisa material. O pedido se faz como agora, através da oração, através da prece. E é só rezar. Eu vou pedir, eu vou rezar e eu vou receber? Não. A prece vamos dividir prece e oração. Vamos chamar de oração. E a prece, digamos, ela é labial. Enquanto a oração, ela é dita de dentro para fora. É o sentimento que brota no coração da gente, vai para o cérebro, aí, através do pensamento, ele vai alcançar o seu objetivo. Então, o pedido tem que ser inteligível, a oração com poucas palavras, tal o publicano da parábola e não do fariseu. Se tem algum problema e se quer citar, bota para fora aquele defeito que a gente tem, pedindo um conserto para aquele nosso vício. Se é um orgulhozinho que nós temos a mais, confessemos-nos para nós mesmos, para o nosso íntimo, que somos orgulhosos. E peçamos, orando, façamos esse pedido, que aquilo passe. Que nós sejamos mais dóceis, que nós sejamos mais humildes. Então, a oração do pelicano, do publicano, foi mais uma oração de dentro dele, contrito, sem se mostrar para o público que estava no templo. Ele balbuciava poucas palavras e batia no peito. A humildade é uma outra característica da oração. E vamos fazer em que local? Podemos fazer no templo material e no templo espiritual. Aqui tem duas conotações. No templo material, a gente deve procurar um local mais tranquilo, como nós estamos aqui agora. A calmia, uma coisa que nos faça a comunicação mais rápida, mais verdadeira, que não nos tire a atenção. Pode ser no nosso quarto, pode ser no templo, não leva, pode ser como nós fazemos aqui, olhando para essa abóbada celeste. O que vale é que ela seja feita com humildade e com sinceridade, para que bata as noures, as ondas de pensamento, através do fluido universal, como a minha voz que vocês estão escutando,
pega o ar, pega uma carona com o ar e vai até, que é o ouvido de você. Mas, lá na esquina, quem está lá não está me ouvindo. Quer dizer, ela sai de maneira circunscrita às ondas, mas até certo limite, e ali para. As ondas do pensamento, não. Elas vão ao infinito. Por isto é que a certeza de que alguém está sendo receptor. E se os nossos pensamentos eles vão moldados, eles vão vestidos de coisas boas, de energias boas, ele vai encontrar lá os receptores de energias boas, que ao mesmo tempo são também refletores. Eles refletem para nós que enviamos aquilo que eles receberam. Daí que o mal pensar recebe um ser inferior e te devolve o mal pensar. Por isso que, quando cultuamos o mau pensamento, nós estamos totalmente desequilibrados e as coisas acontecem. A nossa porta está aberta para aqueles irmãozinhos que estão sofrendo ao nosso redor. E quando nós abrimos a guarda, eles penetram. Então, o pedir e obtereis também é uma maneira de nós vermos aí o perdão. Você tem que estar com o coração limpo para poder pedir de verdade, para poder pedir com amor, para pedir com fé. Você não pode estar com rancor dentro de você. Você não pode estar com raiva de algum irmão, de algum colega de trabalho, ou dentro da família. Uma raiva. Conversa, desentendimento, isso não é besteira, não vamos exagerar, mas aquele atrito que incomoda, aquele atrito que machuca, que faz o coração se sentir chagado. Como é que ele pode emitir ondas benéficas, ondas prazerosas, ondas curativas para os nossos males? Não pode. Então, nós temos que nos preparar e só fazer o pedido, só fazer a oração quando perdoarmos. Porque perdoando, nós seremos perdoados por Deus. E não perdoando, nós não seremos perdoados por Deus. Muito bem. E vamos orar para quem? Para os mortos? Será que é certo orar para os mortos? Sim, por que não? Principalmente para aqueles espíritos sofredores, porque ele um dia vai ser espírito de luz. E nós, fazendo com que o campo dele se torne um campo benéfico, a gente pensando coisa boa para ele, entregando no braço de espíritos superiores, que ele tenha um bom ensinamento, eles vão. Uns não querem, mas aqueles que se arrependem vão dizer obrigado. E aqueles suicidas, sim, aqueles que estão mais afastados no plano vibratório deles, a gente tem que estar lá conversando com eles sempre. Então, por quê? Um paciente, um doente, não, ele está em fase terminal, eu não vou dar um remédio para a sua dor? Ele vai morrer, deixa ele sentir dor, deixa para lá. Não vamos medicar? Não. Vamos chegar junto para melhorar aquela dor dele. É uma caridade que nós fazemos. Então, quando nós estamos em contato com os seres superiores para chegar até Deus, porque eles são mensageiros. Às vezes eles resolvem o problema para a gente, mas chega até Deus, sim, através dele. E vem de lá para cá também, através dele, desses seres superiores. Tudo, pessoal, é uma questão de energia. E hoje, a física quântica nos mostra isso aí. A matéria acabou. O que era o átomo, a menor partícula que se conhecia,
já não é mais. A última partícula que se chegou até agora no estudo científico da matéria é uma vírgulazinha, como ele chama. É um fiapinho de energia. Então, essa de dizer, pensar mal numa pessoa para acontecer alguma coisa com ela, um mal com ela, que é uma desavença, acontece, é o que se chama por aí de macumba. Macumba, o termo é esse. E é verdade, e ela existe, é o mau pensamento. Por isso é que a oração nos serve como escudo também para que essas energias maléficas não atinjam o nosso campo vibratório, nos trazendo doenças, desequilíbrio. O mais em conta que se sabe hoje é o câncer. Esse desequilíbrio energético, esse rancor, essa raiva que tem gente que cultua dentro de si, aquilo transforma tudo, aquilo desequilibra o crescimento celular, o ordenamento das células, e temos várias células doentes por causa disso. Eis a cura do câncer. Eis a causa do câncer. O câncer é justamente uma célula mal feita, é uma célula mal desenvolvida. E então ela desequilibre aquele órgão todo, aquele sistema todo. Então, nós temos que o maior arma que nós temos para a nossa defesa espiritual é a oração. Agora, eu vou orar pedindo para ter muito dinheiro, para ganhar numa cena. E eu vou pedir, ao mesmo tempo, para ter cuidado com a ociosidade, ter cuidado com as farras que eu vou fazer, ter cuidado com os irmãos que eu vou esquecer, aqueles que me pedem a mão de uma ajuda qualquer, eu não conheço, porque eu estou num plano social, financeiro, econômico mais evoluído. Mas se eu pedir para ficar mais belo, se eu pedir a beleza física, será que eu não tenho que me incomodar com a pessoa que é muito, muito bonita e acha-se poderosa na frente dos outros, acha-se um destaque e se esquece da parte espiritual? Se eu for pedir o poder da autoridade, por exemplo, será que eu vou me vacinar contra a tirania, contra o ódio, contra a perseguição dos outros? Então, esses pedidos de muitas coisas que nos elevam o nosso ego, que nos eleva materialmente, justamente são venenos que, às vezes, a gente pensa que vai surtir efeito. Tudo que acontece conosco não é, todos nós já sabemos disso, coincidência. Às vezes, você pede uma coisa e acontece uma coisa de boa com o teu filho. Nós não pedimos para tirar uma pedra que está no nosso caminho e ficamos deitados no deserto, pedindo que venha uma água, pedindo que apareça um oásis. Não, nós temos que buscar. Buscai e achareis. Nós temos que ir atrás daquilo. Intuição para resolver um problema. Nós temos que pedir resignação para as nossas dores. As nossas provas não vão ser alteradas. Ela já vem de lá, toda programada para a nossa caminhada atual, mas nós podemos pedir cabeça, raciocínio, para poder enxergar aquilo que está se nos apresentando e que pode ser uma coisa ruim. É a intuição. A gente pode pedir, não, que a dor se acabe,
se é uma coisa que nós estamos pagando, mas nós temos que pedir resignação, paciência para aguentar aquela dor, aquele sofrimento. Porque o sofrimento tem que existir para o nosso caminhar, para o nosso elevar espiritual. Tem que haver o sofrimento. Temos que agradecer por muitos sofrimentos que nós passamos, porque ali está a prova de que nós estamos sendo testados, que nós estamos sendo trabalhados e que nós estamos trabalhando nós mesmos. Então, a prece, pessoal, ou a oração, parodiando Santo Agostinho, seria um orvalho que de gota a gota refresca o nosso calor da incerteza, da dúvida. Seria o calor, a cobertura quente que nos protege do frio, dos vícios que se nos apresentam. A oração é a arma mais potente que um cristão, que um crente possa ter. Ela bem direcionada. Eu pergunto a vocês, alguém já fez aqui algum pedido e acha que não foi atendido? Acho que muita gente. A maneira que pediu, o que pediu, foi eficaz a maneira que pediu? Será que aquilo que você estava pedindo vai te trazer algum crescimento espiritual? Não vai. Aí ele mostra outros. A gente passa, a gente reclama do ordenado que está baixo. Ah, tá tudo trancado aí, diminui a comida. Olha na Venezuela. Olha a seca desse nosso Nordeste, como é que está. A morte se avizinhando se não chover. A gente tem que agradecer, e muito. E eu tenho para vocês, como já está próximo da nossa sequência, das nossas atividades hoje, eu tenho um testemunho para vocês, para dar para vocês um testemunho. Eu me sinto uma pessoa inteligente. Diabético há 45 anos. Família de diabéticos. 3 filhas, 2 diabéticas. E resolvi fazer um exame de glicose quando eu fazia o 2º ano de medicina. Quer dizer, em 72. Eu vou fazer. Deu 180 a minha glicemia. Todo mundo sabe que é alta. Né? É 100, 180. Tudo bem. Como eu sou inteligente, fumava, diabético, já tem um vaso bem estreitado. E eu estreitava mais ainda com cigarro. Por quê? Porque eu sou inteligente. Passou-se. Em 1998, veio o resultado da minha inteligência. A medida do meu QI. 4 pontos. Mas eu operei o coração. Mas não operei a cabeça. O juízo não tinha, o médico disse que não tinha jeito. Mas, como eu sou inteligente, com 15 dias de operado, eu estava fumando. 15 dias. Lembro-me que eu morava na Andrade Furtado e tinha uma praça próxima lá no nosso apartamento e eu ia fazer a minha caminhada por ordem médica. Fazia fisioterapia pulmonar. Enchia aquela bolinha. Depois de encher a bolinha, a fisioterapeuta ia para casa e eu ia para a praça. Andar inteligentemente. Por quê? Porque eu passava na banca de revista e me dava um cigarro aí. Fazendo fisioterapia respiratória. É uma inteligência grande. Tudo bem. Mas chegou num determinado momento que eu
eu tinha que parar de fumar. Como? Depois de enfrentar tudo isso aí, inteligentemente, eu não tinha vontade. Mas, como eu disse, a humildade e a simplicidade das palavras numa oração. E o contato da oração. O que é a oração? É a aproximação com Deus. É a aproximação com as entidades superiores. E eu não podia nem limpar o coração, que ele estava todo queimado, todo rasgado, né? Mas eu vou nessa. E fiz. Eu, em novembro, dia 12, fazer a minha prece, a minha oração, que diz assim: eu sou, vocês não me conhecem, eu era mais, hoje nem dia, um tanto quanto pornofônico. Porque você não me conhece. Para os que me conhecem, eu sou muito. Era, né? Hoje em dia a gente vai ficando velho, vai perdendo essa graça. Sem graça. Graça no sentido não de dádiva divina, graça de fazer, de palhaço, que era o que eu era. Fazia muita brincadeira. Então eu fiz isso aqui. A minha oração. Faça Deus seu inquilino, mas não lhe cobre aluguel, nem mande assinar papel, pois o contrato é divino. Se quer mudar seu destino para amenizar a dor, nas veredas colha flor, mas uma flor de verdade. Peça força de vontade ao poder superior. Como revela a ciência, e eu mesmo comprovei, só Deus sabe o que passei com a crise de abstinência. Percebi minha impotência perante aquela assassina, sedutora messalina, fez-me sua dependente, uma paixão tão ardente pela tal da nicotina. Mas eu falar para vocês por que eu disse aquilo. Quando vinha a vontade de fumar, eu sei aqui ninguém fuma, mas se alguém já fuma, tem uma colega que fume, quando vinha a vontade, eu dizia: macho velho, não furesque não, macho velho, fica contigo essa vontade, não é meu amigo, cara. Eu jogava a vontade para ele. Pouco tempo depois vinha a vontade de novo, assim: machinho, faz isso não, cara, fica para ti. Fica para ti. No quarto dia, eu nunca mais pedi desse jeito. Porque eu não tinha mais vontade. Então, a coisa vem de dentro. Você com vontade. O sentimento vai para o cérebro e daqui bateu lá no meu amigo. Ele não é meu amigo. Eu tinha que falar com ele de uma maneira bem aberta. Homem, não faça isso não. Homem, não fresca comigo não. Era desse jeito que eu falava com Deus. Ele era a minha imagem e eu era pornofônico. Então, ele me entende. Aí vem a última parte da minha oração. Tomei uma decisão. Fortaleci a vontade. Falei com sinceridade com meu frágil coração. Deus a nós nunca diz não, se o pedido é salutar. Queres experimentar? Peça a ele como eu fiz. Sou hoje um homem feliz, pois já deixei de fumar. Boa noite, um abraço para vocês.